Shalom, Donai. Já ia falar boa noite, estou acostumado a falar boa noite. Boa tarde. Prazer poder estar aqui junto com vocês. Carnaval de crente é na igreja. Amém? Vamos continuar aprendendo mais um pouco a palavra de Deus, os exemplos que estão na Bíblia para nos inspirar, nos fortalecer, nos fazer mais próximos e mais parecidos com Cristo. Amém? Vamos iniciar então quarta palestra falando sobre um personagem riquíssimo, Noé. Com o título, Noé é um homem justo e incorruptível. Para isso vamos ler lá no capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 5. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se tinha multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isso pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. É a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e é que estava corrompida, porque todo ser vivente tinha corrompido o seu caminho na terra. Amém, só até aí. A história de Noé nos remete aos nossos próprios tempos, assim como Cristo nos alertou, que assim como nos dias de Noé, nossos dias também seriam tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de pessoas que são difíceis de lidar, pessoas que não conseguem amar, pessoas que estão cheias de ódio, de ira, de rancor, produzindo um mundo quase inabitável. Como são os nossos dias parecidos com aquela época de Noé? No capítulo 6 de Gênesis, a gente vê que Noé vivia em uma sociedade que estava totalmente corrompida. Todos viviam em pecado, todos viviam distantes de Deus, ninguém buscava a Deus, ninguém procurava ir na casa de Deus, ninguém lembrava nem sequer do nome de Deus. Aquelas pessoas, elas estavam distantes, vivendo na escuridão, somente para o pecado e para satisfazer seus próprios desejos. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, ele faz um apanhado como Deus tem mostrado a sua glória, o seu poder, quem Ele é, e também como o ser humano tem abandonado o próprio Deus, tem se voltado contra Ele, se fazendo seu próprio Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18, a seguir, ele nos fala que os homens, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. O homem, na intenção de se tornar seu próprio Deus, colocou animais, símbolos, coisas, pessoas, situações no lugar de Deus. Como consequência disso, desse afastamento de Deus, veio a perdição, veio a morte, veio a condenação. E sabemos que a Bíblia nos deixa bem claro que todos pecaram e que todos precisam da glória, da misericórdia, do perdão de Deus. Mas, assim como naquele tempo, também no nosso, sempre Deus levanta seus escolhidos, aqueles que vão transmitir, vão produzir aquilo que Deus tem de bom para toda a humanidade. Assim como no nosso tempo, nós estamos aqui reunidos para procurar aprender como agradar ao Senhor. Naquele tempo também já existiam pessoas que procuravam, na sua limitação, na sua
pouca consciência agradar a Deus. Os filhos de Sete, eles são aqueles que receberam a tarefa, o propósito de continuar o projeto de Deus perdido lá no Éden. Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz que a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é espetacular, mas ao mesmo tempo é assustador, é terrível e é triste. O final do versículo diz que daí começou a invocar o Senhor. O que esse povo estava fazendo? Há quanto tempo eles viveram distante de Deus, sem se voltar para o Senhor, sem oração, sem devoção, sem oferecer sacrifícios, sem entregar a sua oferta? Há quanto tempo aquele povo estava distante de Deus? Somente aí é bom, pelo menos começou. Mas há quanto tempo estava sem fazer? Durante toda a Bíblia a gente vê infinitos exemplos de pessoas que, no seu tempo, na sua condição, conseguiram entender que Deus tinha um propósito melhor para a vida delas, que elas tinham um propósito aqui para os seus semelhantes, que eles tinham a tarefa de trazer um pouco do reino de Deus para a terra. Nós vemos isso no exemplo de Abraão, nós vemos isso no exemplo de Daniel, na igreja da Filadélfia. Todos esses exemplos são pessoas que conseguiram trazer o reino de Deus através das suas atitudes, através do ser, da sua personalidade, do seu pensamento, da sua profissão, da sua família, daquilo que eles produziam diariamente. Gênesis capítulo 6, no versículo 9, diz que Noé era um homem justo e íntegro. Principalmente que ele andava com Deus. É engraçado ver como nossa sociedade, as pessoas são parciais. É comum, num relacionamento, seja ele qual for, você estar sempre guardado, com medo, inseguro, e por isso você se retrai, você não se entrega totalmente. E nem deveria, porque senão você vai se dar mal. Isso é a consequência da sociedade que nós vivemos. Mas o sentido da palavra íntegro vem de inteiro, daquele homem que se entrega totalmente ao propósito, à tarefa que lhe é incumbida. A tarefa que foi destinada a Noé é de tamanha importância que ele se tornou o pai de uma nova sociedade. Ele se tornou um tipo de um novo Adão. Para isso, Adão tinha que ser totalmente entregue, tinha que ser totalmente devoto àquele propósito. Ele não podia estar ali só mais ou menos, só ali pela metade, pensando o que os outros iriam dizer, o que os outros iriam pensar. Naquele tempo de pecado, de perdição, a Bíblia nos fala que até mesmo os animais tinham perdido sua própria natureza. Até os animais estavam corrompidos. Noé, levantado por Deus, consegue se manter íntegro diante dessa dificuldade de uma sociedade corrompida e consegue cumprir o seu projeto. E assim como Jó também vivia dentro da sua própria casa uma disputa, uma guerra diária, provavelmente, a gente entende isso em alguns versículos à frente. Em meio a tanta dificuldade, de doença, de tristeza, de morte, de pobreza, ele tem que ser forte para não sucumbir aos próprios conselhos da esposa. Para quem não se lembra, a esposa o aconselha a suicidar-se. Terrível. Você, dentro do seu lar, onde você deveria estar mais seguro, onde as pessoas que deveriam estar ali de uma forma mais íntegra, mais correta, mais dispostas a contribuir para o seu sucesso, são aquelas que talvez sejam as mais perigosas.
Noé, Jó, conseguiram vencer isso. Noé, naquele tempo, não tinha o pastor, não tinha os evangelistas, não tinha o YouTube para pesquisar e tirar dúvidas se aquilo que ele tinha como propósito, aquela tarefa encarregada por Deus a ele, estava correta, se estava sendo de fato o que deveria ser feito. Ele simplesmente confiou, ou totalmente confiou naquilo que Deus tinha dito a ele. No versículo 14, capítulo 6, nós vemos essa tarefa que foi dada por Deus a Noé. Ele foi incumbido de fazer a arca para que ele conseguisse salvar ele próprio e a sua família. Ele deveria fazer essa arca de madeira, porque a promessa de Deus era que viriam chuvas terríveis, que sairia água debaixo da terra, e não somente do céu, a chuva da terra. Deus consegue fazer chover da terra, e que alagaria toda aquela sociedade conhecida, todo aquele planeta ali conhecido, e que todos os seres viventes seriam exterminados. Todos os seres humanos, todos os seres que rastejam, até mesmo aqueles que voam. E para que não se perdessem todas as espécies, ele deveria construir esse barco, essa arca, para que eles fossem guardados ali, protegidos da tempestade e sobrevivessem à destruição. Como consequência da obediência de Noé, ele teve não somente a sua própria vida, mas toda a sua casa, sua família, seus filhos, suas noras, foram salvos daquela destruição. Hebreus 11, no versículo 7, nos lembra da história de Noé e nos diz que, sendo divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Tem uma canção do Rodolfo Abrantes, que ele, agora eu esqueci o nome da canção, mas o que a música diz eu lembro. Ele diz que nos foi dado tempo, nós temos tempo, Deus já nos deu tempo. Onde está a tua arca para a salvação da sua casa? Ele nos faz essa pergunta. A música é linda, aconselho a todos a procurar, se não conhecem, porque ele nos faz essa reflexão. Nós estamos vivos, nós recebemos o dom da vida, da saúde, da prosperidade, de tudo. Nós temos muito mais do que o suficiente. Nós estamos na casa de Deus, nós constantemente estamos sendo alimentados espiritualmente, nós estamos em direção aos céus. E cadê a nossa arca? Será que nós estamos construindo a nossa arca? Será que a nossa arca sobreviverá, resistirá à tempestade, conseguirá passar por vários dias no mar, nas ondas, no vento, nos relâmpagos? E por ser esse servo que andava com Deus, Noé foi quem Deus escolheu para conceder uma nova aliança. No versículo 9, do capítulo 9 de Gênesis, versículo 9, Deus fala para Noé o seguinte: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Nós, de uma certa forma, filhos de Noé também, somos pertencentes dessa nova aliança. Deus deu essa nova oportunidade para a humanidade de aprender, de reconhecer seus erros, de aprimorar seu caráter através do exemplo de Cristo, para que se tornem mais próximos do próprio Deus. Aquele povo que vivia distante, que não procurava Deus, que não adorava, que não ofertava, que não glorificava, que não se submetia a Deus, recebe uma nova oportunidade para distanciar-se dessa vida de perdição, dessa vida de morte,
para buscar uma vida de luz, uma vida próxima de Deus. E uma outra característica muito marcante de Noé foi sua obediência. Ele se submeteu àquele propósito que Deus concedeu. Não foi apoiado por ninguém. Provavelmente no início até sua família rechaçava a sua opinião, seu propósito, a sua mensagem. E não só eles, mas também a gente vê na segunda carta de Pedro que ele foi conhecido como pregador de justiça. Então ele pregava, ele falava, ele tentou conversar com os outros, com seus próximos, mas ninguém deu ouvido. E mesmo sem ninguém dar ouvido, sem ninguém confiar, sem ninguém dar crédito, sem ninguém estar disposto a ajudar, ele foi perseverante, ele foi obediente e cumpriu aquilo que Deus tinha ordenado. Pensando no nosso tempo, onde obedecer é difícil, onde valorizar o outro é difícil, onde se colocar no outro é mais difícil ainda. Uma sociedade que renega tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que produz vida, e faz justamente o oposto. Eu acredito que vocês já tenham visto esse vídeo. Não vou entrar na questão se a moça está certa ou não, mas é só para a gente pensar como a nossa sociedade se encontra. Se não der para ouvir, tem legenda. Quem viu esse vídeo aí? Cuidar de você, te respeitar, ser subordinado. O que aconteceu? Nesse evento aqui, um casamento, onde os noivos trocam seus votos, a noiva se recusa a ser submissa ao marido. Numa visão mundana, a submissão da mulher seria a escravidão, se tornar menor, serva, no sentido ruim, escrava do próprio marido. Mas uma coisa me choca, não só isso. Esses votos, eles podem ser escritos, combinados com antecedência. Eles não conseguiram combinar nem mesmo durante a festa do casamento deles. Eu não estou dizendo se é certo ou não ser submissa do ponto de vista dela. Mas por quê? Os dois não entraram em acordo antes mesmo do casamento, se aqueles votos que deveriam ser proferidos ali estavam de acordo com os dois. Eu trouxe isso para que a gente pudesse pensar como nós nos comportamos em um momento onde alguém, por circunstâncias, por posição, tem autoridade, tem poder, tem a capacidade maior do que a nossa. E naquele momento nós devemos nos submeter, obedecer, como se diz lá na roça, abaixar as orelhas e ouvir, e fazer, e cumprir aquilo que está sendo mandado. No capítulo 6, o versículo 22, diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Nesse contexto, que entendemos a dificuldade que Noé enfrentava, em uma sociedade corrompida, sozinho. Talvez, em alguns momentos, nós nos entendemos fracos, desanimados, tristes, porque nós somos de Goiás, de Goiânia, gostamos de piqui, de pamonha. O centro do mundo é em outro lugar. Tudo que é melhor está lá fora. Aqui são as coisas difíceis, complicadas. E não é. Nossa igreja é pequena. Se for comparar com algumas, talvez. Mas não é, só tinha a família dele. A esposa, os 3 filhos e as noras. Será que as noras já estavam desde o início do projeto? O projeto durou mais de 100 anos. Quanto tempo
foi que essas noras chegaram para ajudar na construção da arca. A igreja dele, a célula dele, era muito pequena, era muito limitada. Tinha que trabalhar, tinha que cortar madeira, tinha que buscar, tinha que bater prego, martelo, tinha que fazer calo na mão, só com essas pessoas, com essa mini célula. E nós, talvez, em alguns momentos, entendemos que somos limitados, que não temos condições, que não podemos fazer porque não sou isso, não sou aquilo, eu não sei, sou feio, pobre, nasci na roça, agora eu estou careca. E aí a gente vai enrolando, vai deixando de fazer por desculpa, por medo, por covardia, por displicência, por falta de fé. Como eu já disse, através da obediência, pelo propósito que Noé recebeu e cumpriu, ele faz parte da galeria da fé. Ele é um herói da fé. Noé foi além, ele buscou mais pessoas, ele pregou, ele ensinou, ele avisou. Felizmente não o ouviram. E uma coisa marcante, para viver, para andar com Cristo, é necessária a obediência. João capítulo 15, versículo 14, diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quando eu li, eu achei duro, incomodou o coração. Aí eu fui procurar outra versão. Vai que outra versão está mais doce, mais leve. Não adiantou. É o que ele nos manda. É ordem. Nós somos servos dele. Nós somos livres do pecado, mas para servir a Cristo. Essa neutralidade que o mundo tenta ensinar, tenta pregar, que eu sou livre para fazer o que eu quero, para fazer o que eu desejo, meus planos, meus desejos, meus projetos, isso não existe. Ou nós somos servos de Deus, ou nós somos servos do pecado. É engraçado que a obediência de Noé se mostrou tamanha que até mesmo para sair da arca ele esperou a permissão de Deus. Depois de passar dias e dias velejando, sem saber para onde iria, sem saber se conseguiria sobreviver aquilo tudo, se Deus traria anjos e tiraria a água que estava toda espalhada, ali dentro daquela arca, sem poder tirar uma folguinha da esposa, não podia jogar futebol, não podia ir pescar, pescar podia, né? Tinha que ir lá para a ponta da arca e conseguia pescar. Ele não tinha grandes perspectivas, porque ele estava ali limitado, aquele ambiente, vivendo com a sua família, tendo que cuidar dos animais, estar sempre atento e esperando para que a misericórdia de Deus se mostrasse. E mesmo depois de ver o solo, que a água já tinha baixado, que já era possível pisar em terra firme, ele é obediente até o fim, esperando que Deus ordene que ele desça. No capítulo 7, a gente vê que já estava declarado que foi o próprio Deus que havia fechado a porta. Versículo 16 diz que o Senhor fechou a porta após ele, Noé. Então foi Deus que fechou aquela porta. Deus que deveria abri-la. Por isso, a obediência. Noé entendeu que aquilo tudo provinha do dom de Deus, da misericórdia de Deus, e que ele tinha que ser obediente até o fim, porque ele entendia que aquilo não dependia das suas próprias forças, não dependia da sua capacidade, mas era tudo misericórdia, era dom de Deus, era a graça de Deus agindo já naquele tempo. A sujeição a Deus deve fazer parte do caráter cristão. Porque se não conseguimos nos sujeitar
quem tem autoridade, a quem está em uma posição de hierarquia, de conhecimento, de entendimento, nós agiremos com rebeldia. E essa rebeldia não é contra o indivíduo, a pessoa que está ali diante de nós. Essa rebeldia é contra o próprio Deus. Esse é um princípio que Deus coordena a vida. É assim que as leis da natureza funcionam, é assim que as leis morais funcionam, é assim que as leis espirituais funcionam. Em hierarquia, em autoridade, sempre terá alguém superior que vai nos conduzir, que vai nos direcionar ao caminho correto. Se eu não consigo me sujeitar, nem mesmo aquele que eu estou convivendo, como eu vou me sujeitar àquele que talvez esteja distante de mim? Se eu não procuro a Deus, se eu não conheço Deus, se Ele não faz parte da minha vida, como eu vou conseguir me sujeitar, fazer a vontade dEle, deixar de fazer a minha, mudar meus planos, pensar duas vezes, refazer aquilo que não foi bem feito? Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a seguir, nos mostra o exemplo de Cristo. Versículo 5 começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Essas palavras eu destaquei para nos fazer pensar. Cristo teve que se esvaziar, teve que se humilhar para morrer na cruz. Talvez pensamos humanamente de que precisamos nos submeter, nos humilhar para adquirir sucesso, para alcançar algo que desejamos. O exemplo de Cristo é que Ele fez tudo isso para morrer por nós. O exemplo de Cristo nos mostra que nossa vida deve ser em sujeição, em esvaziamento, em humilhação, não para que nós tenhamos sucesso nessa vida, mas para que a gente se torne compatível, para que a gente enfrente as dificuldades, as limitações que o mundo nos impõe, para que a gente saia vencedor. Porque através do sacrifício de Cristo, morrendo em nosso lugar, nós alcançaremos essa vitória lá em cima, não aqui agora. E Noé, assim que sai da arca, continua nos ensinando como deve proceder aquele que é crente em Deus, aquele que confia, que tem fé em Deus. Efésios capítulo 5, versículo 20, nos mostra que devemos ser gratos sempre. Diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez aquilo que estamos vivendo, aquilo que planejamos não aconteceu da forma que queríamos, e aquilo gera revolta, gera indignação. Não entendemos no momento que aquilo faz parte do projeto de Deus. A Bíblia está nos dizendo que mesmo assim, nesses momentos de dificuldade, onde aquilo que nós queremos não está de acordo com o que desejamos, devemos dar graças a Deus. Noé mostrou que, mesmo naquela dificuldade, onde a raça humana totalmente dizimada, a terra limpa, poucos animais, só ele e a família, ele conseguia enxergar a graça de Deus e que aquilo deveria servir como motivo de gratidão no coração dele. E o que ele nos fala para os nossos dias? Ele mostra que ele era diferente, assim como nós devemos ser diferentes. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6 nos mostra qual características nós devemos buscar. Versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Aqui nós podemos perceber onde nós, por acaso, tenhamos errado e qual direção nós devemos buscar. Totalmente oposta àquilo que esse versículo nos mostra. Naquele tempo de descrença, de pecado, Noé se manteve firme, obediente e pregador da justiça. Ele continuou mesmo durante aquela sociedade terrível, de uma sociedade cheia de pecados, uma sociedade que não buscava a Deus, que não louvava a Deus, que não era grata a Deus, que nem reconhecia quem era Deus. Ele continuou fiel. Ele continuou pregando a palavra de Deus e por isso ele é conhecido como pregador da justiça. Como naqueles tempos eram difíceis, os nossos também não são diferentes. Jesus nos alertou disso. João capítulo 16, versículo 33, nos diz: essas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como no tempo de Noé, vivemos tempos de guerras, tempos de apostasia, tempos de crimes terríveis, pessoas distantes de Deus, pessoas que não se submetem ao governo de Deus, pessoas que não respeitam a nada, pessoas que buscam somente suas próprias vontades, semelhantemente à época de Noé. Jesus já nos alertou disso. Nosso comportamento deve ser buscar ao Senhor, reconhecer os nossos erros, para que nós nos tornemos próximos de Cristo, porque através do exemplo dele é que nós também conseguiremos vencer o mundo. E como Jesus também nos falou, nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem. Jesus já revelou que aqueles que servem a Cristo, aqueles que buscam agradar a Deus, têm um destino celeste, tem um destino diferente, um destino que vai além dessa terra. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz que: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Assim como Cristo nos diz, nós seríamos a luz do mundo. Paulo aqui nos relembra desse ensinamento, nos mostra que o mundo não está totalmente em trevas, é porque a igreja continua firme e vigorante aqui ainda nessa terra. Para finalizar, nós podemos ver através do exemplo de vida de Noé, que ele é chamado justo, como aquele que anda com Deus. Pedro o chama de pregador da justiça. Isso são coisas que foram ditas sobre ele depois da sua história ser vivida aqui nessa terra. Se nossa vida terminasse nos próximos dias, nós soubéssemos onde, quando, por que morreríamos, o que desejaríamos que as pessoas falassem sobre nosso testemunho aqui nessa terra? O que você colocaria na sua lápide? O que você escreveria para que aquele que fosse visitar o cemitério disse sobre a sua vida? Naquele tempo não havia esse costume. Então, essas coisas foram ditas depois de muito tempo da vida de Noé. Mas no nosso tempo, a gente tem esse costume. O que nós escreveríamos? O que as pessoas falariam sobre nós? Por que nós seríamos lembrados? Pesquisando na internet, eu achei algumas sugestões. Eu gostaria que vocês pensassem bem se vale a pena, se é compatível, se tem a ver com vocês. Que tal essa? Enfim, pô.
Esse aqui eu sei que todo mundo já teve esse medo já. Pode confessar. Certeza. Ó, Jesus me chamou e eu respondi. Essa é mais legalzinha. Aqui eu sei que tem um punhado dessa aqui, ó, que daria certo. Gosta mais de bacon do que da esposa. Ou do esposo. O que dirão de nós? Se tivermos uma lápide, o que escreverão sobre a nossa vida? Sobre quem eu fui? O exemplo de Noé é grandioso, inspirador, porque relembra muito os nossos dias. Nós possamos aprender com a história de Noé, a ser fiéis, a ser obedientes, submissos e a cumprir aquilo que Deus tem nos mostrado, tem nos instruído. Convido a vocês a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, orar ao Senhor, pedindo que Ele te mostre, te esclareça onde você anda distante, onde você anda falhando, o que ainda é possível melhorar, o que você pretende fazer, mas está sem coragem, sem disposição. Que o Senhor possa te instruir, possa te mostrar, possa te dar força, possa te alimentar, te fortalecer, para que você construa a sua arca, para que você seja um pregador da justiça, para que você seja conhecido como alguém que andou com Deus, para que você seja íntegro, para que você seja fiel. Ore ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos conhecer a Tua palavra, de podermos estar reunidos, mesmo em tempos de dificuldades, Pai. Que o Senhor possa alimentar o nosso espírito, conservar a nossa alma, que nós nos prostremos diante de Ti, que o Senhor possa fazer com que nós nos tornemos mais parecidos contigo, Pai. Que o Senhor venha agir sobre a nossa vida, tirando toda a nossa inquietude, toda a nossa disposição a pecar. Que nós, através do conhecimento da Tua palavra, entendamos que o caminho que o mundo oferece é totalmente diferente daquilo que devemos viver com o Senhor. Assim como no tempo de Noé, que os tempos eram difíceis, que a sociedade estava corrompida, parecido com o nosso tempo, Pai. Nós sejamos fortes, nós tenhamos princípios, sejamos fiéis, obedientes à Sua palavra, ao Seu propósito. E mesmo com infinitas dificuldades, limitações, nós construamos a nossa arca, que nós tenhamos um veículo para proteger, para guardar nós, nossa família, nossos amigos, aqueles que estão ao nosso derredor, das tempestades, das chuvas que estão por vir. E nós trilhemos esse caminho da salvação, esse caminho que leva ao Senhor. E mesmo com as dificuldades que são vividas durante a vida, nós tenhamos a convicção de que somos guardados, que estamos no caminho correto, e que o Senhor zela por nós. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, que o nosso coração seja quebrantado, que nós tenhamos a disposição de entender onde estamos distantes, onde estamos errando, onde estamos afastados do Seu propósito. Que o Senhor venha consertar, que o Senhor venha aperfeiçoar, venha aquecer o nosso coração, tudo aquilo que está distante, errado, obscuro, que o Senhor traga a Sua luz, que o Senhor manifeste em nós, que o Senhor faça a nossa vida refletir na vida dos outros, Pai. Que o Senhor possa agir através de nós na vida daqueles que estão necessitados. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar na Tua casa, obrigado por onde o mundo hoje se reúne para cultuar seu próprio corpo. Nós estamos reunidos para Te cultuar, Pai. Que o Senhor possa receber esse tempo, essa dedicação que nós estamos oferecendo ao Senhor como sacrifício de louvor. Assim como o exemplo de Noé, que ofereceu a Ti um holocausto, nós estamos aqui hoje dispostos, Pai, a Te oferecer o nosso melhor, a nossa atenção, a nossa presença, para que o Seu Santo Espírito, Pai, venha agir sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.